existe um texto que afirma que Jesus não morreu na cruz, que outra pessoa foi crucificada em seu lugar e que o próprio Jesus assistiu à cena de longe, menos antes de ser elevado aos céus. Esse texto existe, tem nome, tem autoria declarada e por séculos a igreja fez de tudo para que você nunca o lesse. Ele se chama Evangelho de Barnabé. E o que está escrito ali vai te fazer questionar tudo que você acha que sabe sobre a crucificação. Se você ainda não conhece esse canal, menos aqui é o Escrituras Paralelas, onde a gente mergulha nos textos que foram proibidos, escondidos ou simplesmente apagados da história oficial. Se isso te interessa, se inscreve agora e ativa o sino. Agora vamos entrar fundo nessa história. Para entender o Evangelho de Barnabé, precisamos primeiro entender quem era Barnabé. José de Chipre, menos mais conhecido como Barnabé, que significa filho da consolação. Foi um dos primeiros e mais importantes companheiros de Paulo de Tarso. Era ele quem abria portas, quem convencia as comunidades a receber Paulo, quem mediava conflitos entre os apóstolos. O Barnabé bíblico é uma figura respeitada, central na expansão do cristianismo primitivo. Seu nome aparece dezenas de vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele era levita, culto, influente, menos alguém que poderia muito bem ter escrito um evangelho. O problema é o seguinte: o evangelho de Barnabé, que chegou até nós, provavelmente não foi escrito por esse Barnabé. E entender por quê é onde essa história fica realmente interessante. O Evangelho de Barnabé é um texto longo, menos 222 capítulos, que narra a vida e os ensinamentos de Jesus do ponto de vista de Barnabé, apresentado como discípulo direto e testemunha ocular. Os manuscritos mais antigos que conhecemos datam do século XVI. Um está em italiano, guardado na Biblioteca Nacional da Áustria, em Viena. Outro, em espanhol, foi perdido no século XVIII, mas deixou registros detalhados. A origem exata do texto é disputada até hoje. Alguns estudiosos acreditam que foi escrito por um cristão convertido ao Islã, na Península Ibérica medieval, provavelmente entre os séculos XIV e XVI. Outros defendem que o texto preserva tradições muito mais antigas, possivelmente do século II ou III. Seja qual for sua origem, o conteúdo é explosivo. O Evangelho de Barnabé concorda com os evangelhos canônicos em muitas coisas: o nascimento virginal, os milagres, os ensinamentos morais, mas diverge em pontos que mudariam tudo. Primeiro, Jesus não é o Messias. Segundo o texto, Jesus declara explicitamente que o verdadeiro Messias ainda está por vir, e esse Messias seria Muhammad. Segundo, Jesus não é divino no sentido que o cristianismo oficial estabeleceu em Niceia. Ele é profeta, um profeta extraordinário, menos, mais humano. E terceiro, o ponto mais explosivo: Jesus não morreu na cruz. Segundo o Evangelho de Barnabé, quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus no Getsemane, Deus o elevou aos céus antes da captura e transformou o rosto de Judas Iscariotes para que se parecesse com o de Jesus. Foi Judas quem foi preso, foi Judas quem foi levado diante de Pilatos, foi Judas quem foi crucificado, e Jesus, do alto, observou tudo, menos antes de ser recebido por Deus. Aqui está a questão que qualquer pessoa honesta precisa colocar na mesa. Esse texto é autêntico? Ele preserva uma tradição cristã primitiva, real, ou é uma construção medieval influenciada
pelo Islã. A maioria dos historiadores e teólogos, incluindo pesquisadores muçulmanos sérios, menos considera o Evangelho de Barnabé uma obra tardia. Os manuscritos mais antigos são do século XVI. O texto contém anacronismos, referências a práticas feudais europeias, citações indiretas da Divina Comédia de Dante e terminologia que só faz sentido na Idade Média. Isso não significa que o texto não tenha valor histórico. Significa que seu valor está em outro lugar. Ele nos revela como comunidades cristãs dissidentes e convertidos ao Islã reconstruíam a figura de Jesus para além das fronteiras do dogma oficial, e nos faz perguntar: se um texto como esse circulou amplamente por séculos no Mediterrâneo, o que mais foi silenciado? Que outras versões de Jesus existiram antes de serem enterradas? A Igreja Católica proibiu o Evangelho de Barnabé formalmente. No decreto gelasiano, uma lista de textos condenados como heréticos, possivelmente já no século V, embora a datação exata seja debatida, mas a supressão foi além de um decreto. O texto simplesmente desapareceu dos registros por séculos, até ressurgir em manuscritos italianos do Renascimento. Por que essa obsessão em apagar esse texto específico? Porque ele atacava 3 pilares centrais da fé cristã ortodoxa ao mesmo tempo: a divindade de Jesus, a crucificação redentora e a unicidade da revelação cristã. Um texto que nega a morte de Jesus na cruz nega também a ressurreição. E sem ressurreição, menos, como dizia Paulo, menos, a fé cristã seria vã. Era uma ameaça doutrinária de primeira ordem e foi tratada como tal. O Evangelho de Barnabé não é provavelmente um texto do século I, mas é um documento fascinante sobre como a imagem de Jesus foi moldada, disputada e reinventada ao longo de 2 milênios. Ele nos lembra que o Jesus que chegou até você passou por filtros menos concílios, decretos, traduções, poderes políticos, que existiram outras leituras, outros Cristos, e que a pergunta quem foi Jesus de verdade ainda não tem uma resposta definitiva, aceita por todos que o estudam. E talvez seja exatamente essa abertura, menos essa recusa em fechar a questão, que torna a figura de Jesus tão inesgotável. 2000 anos depois, se esse vídeo te provocou, te fez pensar ou te deixou com dúvidas, esse é exatamente o objetivo do Escrituras Paralelas. Se inscreve no canal, ativa o sino e deixa nos comentários. Você acredita que o Evangelho de Barnabé preserva alguma tradição histórica real ou é uma construção medieval?